Alô, gente boa. É um prazer sempre para mim e meu coração não diz essas coisas por dizer. Não digo nada por dizer. Quando eu digo a você que é um prazer, é porque é um prazer. Eu me alimento desse bem-estar que o Evangelho, viajando por dentro de mim, chegando até a sua percepção, com clareza, produz como resultado uma espécie de galardão existencial que afaga o meu coração. Estou falando de mim. Tem gente para quem isso é um negócio, é uma obrigação, é feito por medo, é para impressionar, para conquistar adeptos. Descobriram que pode ser uma maneira de angariar fama, percepção, enfim. As razões das pessoas são as mais variadas e Paulo garante que se não for feito com amor, nada aproveitará, nada, coisa nenhuma. Mesmo dar o próprio corpo para ser queimado, pegar todos os bens e dar aos pobres, ou chegar com a maior fanfarrice de fé, ou as expressões mais exclusivas de conhecimento, ou de ciência, ou de qualquer outra coisa, se não for feito, praticado e vivido com amor, é vento, é latão batendo, é oquidão, é vazio, é o nada, é o nihilo, não traz nenhum proveito para a sua existência e para a existência de ninguém. Nós temos visto nos últimos dias e semanas os capítulos 10 e 11. E aí eu terminei o capítulo 10 citando o que está no verso 1º do capítulo 11. Você lembra? Está tudo gravado aí no meu YouTube, absolutamente tudo. E eu disse que o lugar onde Jesus os enviou primeiro, esses seus 12 discípulos, os apóstolos, os enviados, os que andaram com ele o tempo todo, foi para as suas próprias casas. Porque não adianta a gente arranjar uma desculpa missionária para ir pregar na África. Como eu vejo um monte de gente que vai para o fim do mundo. E aí depois eu conheço a família, o pai, a mãe, os irmãos, e gente assim, me diz interessante, ele ou ela foram para o outro lado da terra. Agora, a gente não sabe nada sobre ele, Jesus, o que aconteceu na vida dele. Lá em casa é uma pessoa tão tosca, tão difícil, tão agressiva, tão bruta, tão sem paciência. Nos trata como seres perdidos. Isso aqui faz mais de meio século que eu ouço em todos os lugares do Brasil e já ouvi em centenas de lugares do planeta a mesma historinha. Não é à toa que quando Jesus dá essas instruções, o primeiro lugar para onde ele leva esses discípulos para praticarem o Evangelho e para viverem a realidade dessas instruções, é dentro das suas casas, das suas cidades, do lugar onde eles tinham sido criados. E agora Jesus vai com eles e deixa que eles sejam os porta-vozes da mensagem que Jesus não só os vinha instruindo já há muito tempo, mas tinha dado agora algumas instruções muito práticas e concretas de tratamento, de relacionamento, de busca de convívio, de ensino sobre como vincularem-se
ou desvincularem-se as pessoas. De modo que a gente teve, depois que se diz isso no verso 1º do capítulo 11, aquele parêntese que diz respeito ao que eu falei na sexta-feira passada e na quinta, que os discípulos de João Batista foram enviados por João Batista para saber, tu és aquele mesmo que eu anunciei que tinha chegado, ou a gente tem que esperar um outro ainda? E eu dei as razões e falei como a expectativa teológica ou escatológica pré-definida que condicione e que configure e que defina e que amarre a mente das pessoas faz com que mesmo aqueles que estavam andando com Jesus todo dia, ou aquele que tinha passado a vida se preparando para anunciar a vinda do Messias, como for o caso de João Batista, e que tiveram o impacto de Jesus desde o ventre materno, como o Evangelho de Lucas nos diz aqui, eu repeti para vocês sexta passada, pode ser assolado por alguma dúvida. Quando a doutrinação teológica e escatológica parecem não combinar com Jesus. E aqui é onde reside um dos maiores problemas contemporâneos, e não só contemporâneos, preste atenção nisso, um dos maiores problemas em toda a história chamada história da fé, história da igreja, como você pretenda chamá-lo. Que na realidade é mais a história do cristianismo do que de qualquer outra coisa. As configurações, as determinações doutrinárias, teológicas, dogmáticas, e em meio a tudo isso, inclusive as escatológicas, que nos dias de Jesus era o aspecto de natureza doutrinal, teológico prevalente, era a escatologia. Havia um fluxo escatológico tomando conta de todos, uma expectação no ar. O Messias vai chegar e vai tirar Roma de sobre nós, vai arrancar a pata poderosa dos romanos e vai nos dar liberdade a nós e ao planeta. Vai ser o cumprimento das profecias para conosco, para com os filhos de Israel e para com todos os gentios do mundo. Era isso que Isaías, Jeremias, Ezequiel e tantos outros tinham falado, e eles esperavam que aquela fosse a hora. E tinha um movimento rabínico intenso, tanto quanto movimentos de seitas radicais, como os essênios. Os próprios zelotes criam nisto, com essa mesma expectação. A mesma coisa os fariseus, de natureza mais piedosa, tinham essa escatologia definida, e agora o próprio João tinha alimentado o coração dele com essa esperança de que ele próprio veria ainda os dias da soberania do Messias se manifestando sobre tudo, sobre todos, e cria que o reino de Deus viria com visível aparência e manifestar-se-ia como algo histórica, concreta e factualmente inegável, inquestionável e acachapantemente poderoso, real e vitorioso em todas as perspectivas. Por isso, quando ele vê Jesus só com bem-aventurados, os mansos, os misericordiosos, tem fome e sede de justiça, os perseguidos por causa da justiça ou pelo meu nome, os que são construtores de pontes, esses que vieram e que aceitam o papel de serem o melhor gosto de Deus do mundo, o sal da terra, a luz do mundo, mas não entra em nenhum aspecto do tipo, vamos preparar uma milícia, vamos nos prover de armas, vamos tomar o reino de Deus à força, vamos estabelecer a teologia do domínio, vamos construir um aparato de natureza bélica, humana, tanto quanto eu
Invocarei o meu Pai, mandará seres de outra dimensão, que nós apelidamos de anjos, de arcanjos, seres de outras dimensões, de outras energias, de outros adensamentos, de outras configurações que a palavra civilizatória nem cabe bem, ou seja, seres de outra natureza e de outra realidade dimensional, que a gente põe um apelido de anjo. Eu posso pedir e ele enviar exércitos de anjos. Acaba com esses romanos, essa legiãozinha romana, cada legião não aguenta um peteleco de anjo, desses seres de outras dimensões. Eles tinham essa expectativa e agora essa expectativa os cega. Teologia, dogmática, doutrinação, catequese, escatologia tem um poder extraordinário de cegar a mente das pessoas para Jesus na cara deles. Era Jesus na presença deles, Jesus fazendo, Jesus agindo, Jesus se manifestando, Jesus presente. Mas o poder do condicionamento mental, da lavagem cerebral, da expectativa doutrinal, teológica, escatológica, são tão poderosos que são mais vitoriosos no seu poder de estabelecimento cognitivo do que a própria encarnação de Jesus na cara deles. De modo que até os discípulos de Jesus mantinham a mesma expectação. Essa foi uma das razões de Judas ter se frustrado e ter partido para a traição. Quem sabe até num ato de desespero, vou colocá-lo numa situação tão iminente de morte, que aí ele vai sacudir as coisas e não vai morrer e vai fazer as coisas acontecerem. Pode ter sido até isso que motivou o equívoco de Judas, porque os outros apóstolos viviam o mesmo equívoco. Mesmo depois de Jesus ressuscitado, no Monte Olival, antes de ser assunto aos céus, eles ainda perguntaram a Jesus, será esse o tempo? Quando Jesus disse, fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder de dunamis do Espírito Santo, eles não entenderam aquilo como uma presença de Jesus habitando a vida deles e que eles teriam que viver sem a corporeidade histórica de Jesus por muito, muito, muito tempo, para além do imaginado. Eles pensavam que era uma idinha com uma voltinha logo. Aí ele pergunta, escuta, será que logo depois que o Espírito Santo chegue e nos visite, tu vais voltar junto e restaurar o reino a Israel? Quando eles fazem essa pergunta, eles estão falando dessa expectativa de concreção histórica do reino de Deus. Embora Jesus tivesse dito a eles que haveria um hiato longo, todas as falas e parábolas de Jesus falam desse hiato longo, mas vocês vejam como mesmo a palavra que sai mais óbvia da boca de Jesus esbarra na força da doutrinação contínua e não passa. Foi o caso de João. Manda os seus enviados. Jesus cura doentes cumprindo, como vocês viram comigo, o profeta Isaías, o profeta Jeremias. Vai, diz a João, olha, os cegos veem. Depois dele mesmo ter feito todos esses milagres, ele cita Isaías para os enviados de João e manda que eles retornem. Quando eles retornam, tem o tema do que eu tratei na sexta passada, sobre o significado de João Batista e sobre o fato de que aquela geração que estava ali diante inagradável, sofria de um mau humor espiritual crônico, incurável, insarável. Porque Jesus conclui dizendo, mas não adianta. Vocês são pessoas para as quais Deus pode manifestar-se como queira. A mente de vocês tem bloqueios de natureza cognitiva
e blindagens teológicas e catequéticas e dogmáticas e expectações tão mais fortes do que a própria revelação de Deus, do que a própria encarnação de Deus, que não adianta nada. Eu estou aqui diante de vocês e vocês não enxergam nada. Como viria a dizer posteriormente o apóstolo João, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí ele diz, vocês são inagradáveis. A quem que eu compararia vocês? Vocês são meninos que sofrem de infantilismo espiritual crônico. Vocês são incapazes de desenvolver cognitividade madura ou adulta. Vocês sofrem de fixações infantis patológicas e são inagradáveis, porque reclamam uns dos outros e brigam, dizendo, nós tocamos flauta, mas vocês não quiseram dançar. E o outro diz, a gente também quis brincar de morto, de defunto, de enterro, de cemitério, e vocês não quiseram chorar. Jesus disse, vocês são impossíveis de agradar, porque veio João Batista, que era um funeral vivo, chamando vocês ao arrependimento, dizendo que o machado estava na base da raiz. O que vocês fizeram? Vocês disseram, é um endemoninhado, é um doido do deserto, e se desagradaram dele. Aí venho eu, o filho do homem, que como, bebo, acolho, falo, converso, rio, vou a festas, a banquetes, jejuo, oro, curo, me alegro, celebro, tenho ritmo, danço, abraço os dançantes, lido com a angústia humana, com a miséria, choro com os que choram, me alegro com os que se alegram, faço tudo isso e vocês dizem, eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de meretrizes, publicanos e pecadores. Vocês não têm cura. E aí preste atenção, após trazer esse vaticínio, após trazer esse diagnóstico, ele joga um prognóstico a respeito desse tipo de atitude que ele via no meio daquela geração e que eu vejo, por exemplo, de maneira muito piorada no meio desta geração. No meio desta geração. É horrível, é pior do que esta, é inagradável. E você traz o evangelho mais limpo, mais puro, mais simples, mais descomplicado, mais expostamente visceral, mas eles sentem coceiras no ouvido, como diz Paulo. Eles escolhem os seus mestres de acordo com as suas preferências, e aí é aí que ficam. Não querem saber de absolutamente nada, 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 nada. Pois bem, essa é a situação. É o que eu vivo todo dia. Sinceramente, eu sei que o que eu digo é a coisa mais límpida, pura, bela, santa, cheia da graça e da virtude de Jesus, mas é ofensivo para os ouvidos de milhões de pessoas. Eles não leem os evangelhos, eles não conhecem o Novo Testamento, e os que conhecem vão escolhendo as suas preferências, o que melhor se amolde às suas paixões, aos seus tesões, às suas irresoluções, às suas glamorizações, às suas arrogâncias e ambições, às suas luxúrias. Eles fazem as seletividades mais torpes possíveis. E Jesus é utilizado como um nome fantasia. Jesus não passa de um nome fantasia para esse grupo de pessoas que pregam em nome dele, falam em nome dele, mas dele não tem nada. E a cada dia mais o conteúdo
genuíno dele é desprezado. Da maneira mais sórdida, camuflada e camaleônica e mimética possível, eles se disfarçam muito bem. Como disse Jesus, são lobos vestidos, mas com vestimentas bem ajustadas que você não vê nada. Por fora parecem cordeiros, parecem ovelhas, mas é mentira. É uma simpatia que esconde aquilo que no coração é o que eles não querem encarar para eles próprios. Então, Jesus conclui essa parte, depois que ele diz de João, dizendo da inagradabilidade de João, e diz, mas também pudera. Eu vim de maneira oposta. E se eles se desagradaram de João, deveriam, por uma contingência lógica e por uma contingência de pendularidade emocional, se agradarem de mim. Mas não, eles não se agradam de nada, a não ser deles próprios. Eles cultuam os seus umbigos, os seus ventres. Eles são a medida de todas as coisas. Eles cultuam apenas os seus próprios pensamentos. E aparentemente a consciência deles perdeu todo o poder de reação sensível ao que possa ser verdade de Deus, trazida e colocada diante do rosto deles, porque eis-me aqui e ei-los lá, rejeitando-me da maneira mais odiosa e jogando e increpando a minha vida com todos os juízos da rejeição possível. Aí Jesus diz o verso 20, preste atenção. E agora esse verso 20 nos remete outra vez para o capítulo 11, verso 1, ou seja, para as cidades deles, para as cidades dos 12 apóstolos, para as cidades dos que tinham acabado de receber a instrução, para as cidades que Jesus os envia e com eles vai junto, para observá-los nas suas práticas relacionais do anúncio do Evangelho. Vai junto. E o verso 20 é uma continuidade. Entre o verso 2 e o verso 19 é um parêntese de algo que aconteceu no processo. Mas eles chegam e dão continuidade ao que o capítulo 11, verso 1 apregoa. Chega nas cidades deles. Então passou Jesus, preste atenção, passou Jesus a increpar, a trazer aquela exortação forte, intensa, rascante, cortante, ferina, anatomicamente expositora de tudo aquilo que eles tentavam esconder e dissimular. Passou então Jesus a increpar as mesmas cidades, as cidades de Pedro, Tiago, João, ou seja, as cidades onde eles tinham sido criados. Passou Jesus a increpar as cidades nas quais ele, Jesus, operara numerosos milagres. Todo tipo de milagre. Os caras tinham visto acontecer para todo lado. O mais impensável. Eles tinham visto as profecias mais messiânicas de Isaías se cumprirem. As promessas mais utópicas de Jeremias se manifestarem. Os sonhos mais bonitos dos profetas se tornarem realidade diante do rosto, da cara e da vida e da casa deles. Mas o coração deles não se convertia, era sempre duro e empedernido, como o de milhares e milhares que me ouvem todo dia, e o coração não se dobra, não se sensibiliza, não se deixa penetrar nem pervadir por nada da graça de Deus.
passou a increpar as cidades nas quais operara numerosos, não foram poucos, milagres, pelo fato de não se terem arrependido, de que neles não tinha havido nenhum tipo de metanoia, ou seja, de mudança de mente. Eles continuaram dizendo, aqui aconteceram coisas extraordinárias, eu já vi milagres, vocês não podem nem imaginar o que eu já vi de milagres. Como eu vejo alguns pregadores por aí, eu já vi milagres. Ô, minha filha, nesses 30 anos eu já vi tanto milagre. Inclusive uma mulher perder 20 quilos de peso na minha frente. Devia estar tomada de gás até não poder mais. Meu Deus. E manda ele repetir. Não, eu conheço essas histórias há pelo menos 50 anos, desde o tempo do Didi Ávila, lá, se não me engano, na Guatemala, até que depois veio tudo à tona. E quando vem à tona é sempre uma vergonha para a dissimulação proposta por esses indivíduos. E Jesus então diz no verso 21, ai de ti, Corazim, que era uma cidade ali do lado, onde ele tinha apóstolos que tinham crescido nesse lugar. Hoje você chega lá, você só vê pedaços de pedra. A arqueologia já desencavou algumas pedras, com desenhos romanos, alguns com desenhos gregos, mas nem mesmo as ruínas são grandes, são pequenas em Corazim. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida, a cidade onde Pedro, André tinham crescido, e alguns outros que tinham visto milagres aconteceram e naturalizaram a graça de Deus. Não tem nada mais horroroso do que quando alguém naturaliza a mensagem de Jesus, a presença de Jesus. É o que acontece de geração em geração. As pessoas às vezes começam até bem. Eu vejo elas terem um primeiro impacto do Evangelho, aí elas começam a conviver com crentes, com a congregação, começam a ouvir escândalos de pastores que pegam as menininhas, ou que gostam de garotinhos, que tascam a mão no dinheiro de maneira mais deslavada e impudica possível, e aí vão dizendo, vai ver que é assim mesmo, e quando não percebem, o coração já ficou empedrado e endurecido. E aí, minha gente, é difícil haver retorno. Como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 6, do verso 1 ao verso 6, esse tipo de gente que naturalizou Jesus, que naturalizou a graça de Deus, que fez do Evangelho uma coisa que eles lidam como uma literatura. Hoje em dia tem gente aí naturalizando tudo. Jesus, por exemplo, morreu na cruz e foi morto pelos romanos a pedido dos judeus, foi torturado, sofreu, morreu uma morte ignominiosa. E o que sobrou daquilo? Tem um pessoalzinho agora dizendo que o sangue de Jesus significa apenas isso, o sangue do torturado, o sangue do martírio, o sangue de quem sofreu, mas não tem nenhum poder vicário, salvífico, propiciatório, redentivo, no sangue de Jesus. E eu estou vendo uma garotada toda naturalizando isso até o dia em que vai entrar uma espada de 2 gumes no rabo dessa garotada. Vai sair pela boca, vão ser empalados pela verdade. E eu espero ainda estar vivo para eles me procurarem e eu dizer o óbvio, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, e que foram os romanos que executaram por pedido dos judeus, mas estavam cumprindo a profecia, porque ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e as nossas dores levou sobre si. Enquanto nós o julgávamos oprimido, o pessoal ficou apenas considerando Jesus
oprimido, torturado, mas perderam a visão salvífica da graça de Deus. E esse pessoal eu encaro batendo no queixo, com toda a veemência do meu pensamento, da minha convicção de fé. Eu estou chamando você às falas. Vocês todos, a soma de vocês. O Evangelho, se vocês continuarem assim, acabou, morreu para vocês. E vocês vão continuar usando o nome de Jesus como um nome fantasia. Adotem o Mickey, o Pluto, o Pato Donald, qualquer outra coisa, vai servir melhor para os propósitos teológicos de vocês. Seus meninos idiotados, que perderam totalmente a noção. É nojento. Para mim, me dá asco ver o que vocês estão fazendo com o Evangelho de Jesus. Só que eu vou morrer denunciando a mentira de vocês. Pois bem, Corazim, Betsaida, tinham feito esse tipo de naturalização da graça. Ah, milagre. Jesus passa por aqui, ele faz milagres, faz isso, faz aquilo. Mas nada além disso, nada além da superficialidade, nada além daquilo que, como seleção, eles selecionam para o seu próprio agrado, mas sem arrependimento, sem metanoia, sem mudança de mente, sem mudança de vida, sem transformação do coração, sem absolutamente nenhum novo nascimento da consciência, sem nenhuma nova criação, nenhuma nova criatura, nenhum ser eclodindo em Deus, fascinado pela graça de Deus, ao contrário. Absolutamente acomodados, como é o que tem acontecido aqui entre vocês, em qualquer das plataformas. Todo mundo quase está ficando e virando isso. Até os que antes eram melhorzinhos estão ficando horrorosos. Mas não se esqueçam disso, ai de ti. Bota teu nome depois de Corazim. É contigo que você está falando. É contigo, Betsaida, que você está falando. Porque se em Tiro, lembra de Tiro ou não sabe nada de Tiro também? Lê lá no profeta Ezequiel, a alusão ao rei de Tiro, que acabou virando uma figura arquetípica de um Satanás poderoso, inconversível, um querubim da guarda poderoso, e que se encheu de tanto glamour pessoal, de tanto narcisismo, que disse, eu subirei e ficarei acima de Deus, como também diz o profeta Isaías, aludindo a coisa semelhante. Como o próprio rei Nabucodonosor encarnou, o rei de Tiro também foi uma figura que carregou esse estereótipo, porque ele se tornou esse arquétipo. Aí se compara Corazim e Betsaida, onde não tinha nenhuma figura historicamente eminente, de nenhuma grandeza perceptível, mas Jesus diz, olha, Corazim, presta atenção, Betsaida, porque se o rei de Tiro, no auge da sua arrogância, que também era o dominador de Sidom, se essas duas cidades, sob esse domínio, que ficaram tomadas e surtadas por um surto megalomaníaco de grandeza, se tivessem no meio deles e no meio dessas cidades operado os milagres que eu fiz no meio de ti, que no meio de vós se fizeram. Você está me ouvindo, Corazim? Você está me ouvindo, Betsaida? Com toda a tua teologia, você está me ouvindo? Com toda a tua pretensão de dizer, eu já vi muita coisa, já li bastante, sei de muita coisa, pior para você. Pior para você. Ai de ti. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram há muito tempo, que Tiro e Sidom teriam se arrependido, teriam mudado a mente. O rei de Tiro teria se prostrado de joelhos.
A cidade toda, que foi uma cidade glamourosa, gloriosa, hoje ela está no fundo do mar Mediterrâneo, mas a arqueologia subaquática tem achado registros extraordinários da grandeza da antiga Tiro, daquela população e da glória que eles tiveram um dia. Se no meio deles, se tivessem operado, ou por mim ou por qualquer profeta que ali tivesse chegado, carregando a mensagem genuína de Deus, eu garanto a vocês que eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza, botado a boca no pó, transformado a vida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, crente. Ai de ti, teólogo. Ai de ti, pastorzinho. Ai de ti, milagreiro. Ai de ti, que naturalizaste o evangelho, te tornaste empedernido, empedrado, e que nada pervade ou penetra mais teu ser nem tua alma. Ai de ti! Não tem mais ninguém pregando isso, não é? Mas eu vou pregar até o fim da minha vida e vai ficar para os teus filhos e para os teus netos. Eles serão melhores que você. Eu garanto que os teus filhos e os teus netos serão melhores que você, com a graça de Deus. Ai de ti! Eles teriam, se tivessem tido a mesma chance, se arrependido, mudado completamente a mente, a atitude, o coração, o comportamento, a postura. E contudo, eu vos digo, Jesus prossegue, no dia do juízo, preste atenção, porque você tem que entender isso, a categoria e os critérios de juízo de Jesus não tem nada a ver com os do cristianismo, da igreja, da religião, da teologia ou de qualquer escatologia. E contudo, eu vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para você, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, essas cidades onde eu operei todos esses milagres e que naturalizaram a graça de Deus e transformaram a graça de Deus em bobagem, ou como diz o apóstolo Judas, irmão de Jesus, em libertinagem. Transformaram a graça do nosso Deus em libertinagem. É o que está acontecendo para todo lado. Será que vocês não enxergam, meu Deus? Ai de ti, que tristeza. E ele prossegue ainda no verso 23. Quanto a ti, tu, Cafarnaum, era onde ele morava, onde fez milagres de roldão, tu, Cafarnaum, que era onde Pedro estava morando, que foi na Galiléia onde tudo começou, onde Jesus colocou a base dele para residir, conhecia centenas de pessoas pelo nome, tinha entrado na intimidade deles, operado milagres extraordinários e trazido palavras. Foram eles que ouviram o chamado Sermão do Monte, mais do que qualquer outro grupo. Foi aos ouvidos deles que essa palavra chegou ali. Eram eles sentados na relva. Foram eles que comeram os pães dos milagres. Foram eles que viram tudo. Foram eles que ouviram a palavra da vida, da misericórdia, da transformação, da compaixão, da solidariedade, da esperança. Foram eles. Por isso é uma coisa que você precisa guardar para o resto da sua existência. Aquele que não sabe nada, ouça bem o que eu estou dizendo. Você está me vendo? Aquele que não sabe nada, está em muito melhor situação do que você que sabe alguma coisa. E pior ainda é você que acha que sabe muito. E tem alguns de vocês que souberam o bastante para se tornarem culpados de si mesmos pela dureza dos seus corações e pelo empedernimento dos seus espíritos. O que o Evangelho diz, e é Jesus quem diz, não sou eu, é Jesus. E aquele a quem muito se dá, desse, muito se pede.
Aquele a quem pouco se dá ou nada se dá, desse pouco se pede ou nada se pede. De modo que você que se jacta de saber, de conhecer, de ler. Tem gente que eu chego por aí, a primeira coisa que o cara me pergunta é: você já viu o último livro teológico que saiu sobre o tema tal, tal, tal? Cara, eu deixei isso para trás há uns 45 anos. Eu fui vendo a pateticidade disso. Fui confiando infinitamente mais na minha pesquisa independente, na formulação dos meus pensamentos, do que na maioria dos teólogos que eu leio e vejo neles uns idiotas que habitaram uma bolha, morando no topo de uma torre de marfim, que não sabem absolutamente nada da vida. 99% deles são assim. Respeito nenhum por quem não bota a mão no ganzê, por quem não mete a mão no peito do leproso, não se suja com a chaga humana. Da minha parte, respeito nenhum. Pois bem, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu, só porque eu fiz milagres no meio de ti? Tu achas que isso te dá um poder de levitação, de ascensão espiritual, só porque eu morei aqui? Só porque vocês me viram entrar e sair, passar todo dia, vocês acham que isso carrega alguma prerrogativa salvífica especial, enquanto o coração de vocês continuava totalmente impermeável, duro, sem nenhuma emoção, sem nenhum carinho, sem nenhuma afetividade, sem nenhuma ternura, sem nenhum temor e tremor, sem nenhuma santidade, sem nenhum louvor, sem nenhuma adoração, sem nenhuma genuflexão, sem nenhuma gratidão? Vocês acham que basta o meu CEP, ter um CEP de Cafarnaum que está tudo resolvido para vocês? Pois eu digo que não está. Pior para vocês. Vocês acham que por esse fato você já tem o céu garantido? Eu garanto que vocês não têm. Ai de ti, igreja, ai de ti, denominação evangélica, ai de ti, igreja católica, ai de ti, cristandade de todos os níveis. Vocês pensam que porque vocês ficaram sabendo de coisas que eu fiz, faço e ensinei, vocês têm o céu garantido? Ai de vós, por tamanho engano. Ah, vocês acham que o meu CEP garante celestialidade e moradas eternas para vocês? Acham que subirão até os céus? Eu vos afirmo, descerás até ao inferno. É brabo, não é? Jesus dizendo: você acha que por causa do que você imagina, das proximidades de informativas a meu respeito, vocês garantiram o céu? Eu garanto uma outra coisa a vocês: vocês vão descer até o inferno. Porque vocês receberam todas as oportunidades que ninguém teve, e o coração de vocês se blindou como de ninguém jamais. E ele prossegue dizendo a ti, Cafarnaum da Silva, presta atenção aqui para mim: descerás ao inferno, porque se em Sodoma, olha a comparação, se em Sodoma, vocês vivem falando de Sodoma e de Gomorra, coitada de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, Jesus diz que vai se levantar no juízo e julgar a Betsaida, Corazim, Cafarnaum, batistas, presbiterianos, Assembleia de Deus, espíritas, católicos, ortodoxos, cristianismo em geral, vai ser julgado por Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra não sabia de nada. Soube muito pouco, e o que soube nem entendeu. Agora vocês não têm desculpa, porque nós somos julgados
não é pela informação que tivemos, que pelo mero fato de nos ter sido trazida nos favorece. Essa informação só é favorecedora quando eu acolho, a abraço, a vivo e a pratico. Por isso Jesus disse que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra do Evangelho e a praticam. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: pois o Evangelho foi dado para a obediência em fé, no meio de todo o mundo, no meio de todos os gentios, na terra inteira. Se não for assim, ele não chega como bem-aventurança, ele chega como juízo para o teu coração empedernido, e vá dormir com esse barulho. Cafarnaum, eu te digo, não é para o céu que tu estás andando, é para o inferno. Porque se em Sodoma, se tivessem operado os milagres que em ti eu fiz, que em ti se realizaram, Sodoma teria permanecido até o dia de hoje. A Sodoma antiga foi achada desencavada no noroeste do Mar Morto, na Jordânia. E quando eu puder viajar para aquela região, eu só vou voltar a viajar para lá quando Netanyahu sair do poder. Aquele homem malévolo, da guerra, do ódio. Eu não quero ter nada a ver com aquilo ali. Mas nem precisaria passar por Israel para ir lá. Basta descer em Amã e descer até a beirada do Jordão, na Jordânia, onde eles acharam, arqueologicamente falando, Sodoma, com muralhas enormes, uma cidade imensa, 6 vezes maior do que a Jerusalém amuralhada contemporânea. Era uma mega cidade. Pois bem, eu digo a vocês de Cafarnaum, que se Sodoma tivesse visto, ouvido, tido a chance que vocês tiveram, ela teria permanecido até o dia de hoje, Jesus disse, nos dias dele. Digo-vos, porém, que menos rigor, preste atenção, menos rigor haverá para Sodoma, muito menos do que para as igrejas, do que para o papado, que tem um acumulado de perversidade papal de 1.700 anos de maldade, do que para essa pastorada toda que vive pegando garotinha, garotinho, roubando os pobres, mentindo deslavadamente, inventando milagres que nunca aconteceram. Jesus diz: em verdade eu vos digo, Sodoma teria permanecido até hoje, mas eu vos digo que menos rigor haverá, menos cobrança, haverá mais generosidade, mais misericórdia, mais compensação, mais entendimento, mais justificação para Sodoma no dia do juízo do que para contigo, Cafarnaum presbiteriana, Cafarnaum batista, Cafarnaum luterana, Cafarnaum episcopal, Cafarnaum das igrejinhas independentes, onde tem os seus reininhos e os seus próprios donos particulares. Ai de ti! E quanto a isso, que não haja nenhuma hesitação. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque essa palavra não voltará vazia. Você ouviu? Já era, mano. Não adianta. Não adianta dizer, eu ouvi, mas eu fiz tudo para não entender. Já era. Você já está, patolado. E agora, vá dormir com esse barulho. Senhor Jesus, eu disse o que tu disseste, eu repeti o que tu falaste. Com as mesmas palavras, com as mesmas categorias, com os mesmos princípios, com a mesma veemência, com a mesma verdade, com a tua entrega, com a minha entrega ao teu Espírito, para que essa palavra pelo menos alcance o coração e a mente daquele que não ficou entorpecido.
não ficou empedernido, não ficou impenetrável, não ficou blindado pelas suas próprias conclusões de perversos pensamentos, pela sua disposição mental reprovável de adulação aos seus próprios pecados que eles não querem reconhecer. Por isso dizem que nem mais do sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, eles precisam. Por isso eles reduziram o teu sangue apenas a uma simbolização de tortura e sofrimento malvado na cruz, sem entenderem que tu és o Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. Eles, portanto, são indesculpáveis. Eu te peço que essa palavra dura tenha, todavia, um poder de diamante para penetrar o coração, para furar o coração de pedra, para encontrar um lugar de ressonância transformadora na vida daqueles que estão me vendo e ouvindo. É o que eu te imploro em nome de Jesus, ó Pai. Amém.